Agora, se você isolar o golpe e olhar o processo interno, é questionável também o processo que o Zelaya está fazendo dentro do país, porque os militares não deram o golpe sozinhos. Os militares, eles tinham um apoio da Suprema Corte que desautorizou legalmente o plebiscito que ele queria fazer para se perpetuar no poder. Que a cláusula pétrea da Constituição do Urém impede a reeleição e, com base nisso, eles decidiram destituir o Exatamente. Zelaya. O que eu quero dizer é que o Zelaya tem o apoio por um princípio de democracia, mas ele provavelmente não teria o apoio da comunidade internacional para mudar a Constituição e se perpetuar no poder, como houve na Venezuela, como houve no Equador, como houve na Bolívia. Mano, internamente, como é que foi esse processo lá que levou à destituição do Zelaya e a tomada do poder por esse presidente que está lá, que é o Roberto Micheletti? Como é que é essa correlação de forças? Você falou que ele tem apoio popular, mas as instituições todas estão contra o Zelaya. Como é isso aí? Ele tem um apoio, desde que teve o golpe, as manifestações que aconteceram chamadas por sindicatos, chamadas por professores e estudantes, em grande parte. E sabe-se também que o empresariado, e talvez até mesmo as Forças Armadas, que nem todo mundo estaria apoiando o golpe, não há uma certeza. Porque, na verdade, acho que a grande novidade desse golpe é que os Estados Unidos dessa vez não apoiaram. Porque o histórico de Honduras, assim como de toda a América Latina, é que os Estados Unidos apoiam todos os golpes. Desta vez, não apoiou, pelo princípio que está se consolidando agora, que Eliane acabou de falar. Acho que uma coisa que é interessante a gente dizer é que Honduras é o país que deu origem, ou pelo menos que melhor caracteriza, o que passou a ser chamado pejorativamente de República das Bananas. Tamanho foi a falta de soberania de Honduras ao longo da história, com o poder dos Estados Unidos ali muito perto. Isso foi do final do século XIX, início do século XX, quando as grandes companhias americanas passaram a produzir no país, e isso chegou a ser mais de 50%, 60% do PIB do país, foi exportação de banana para os Estados Unidos, se eu não estou enganado em relação a esses números. Então, esse histórico de Honduras é muito interessante observar. Nos anos 70, 80, 90, Honduras sempre foi a base para os Estados Unidos apoiarem os movimentos contra as guerrilhas latino-americanas. Na Nicarágua, nos anos 70, em El Salvador, nos anos 80, Honduras sempre foi a base militar. Então, é um povo que, falando da correlação de forças, é um povo que não tem uma tradição de luta, não tem a tradição de guerrilha que os vizinhos têm. Então, é diferente nesse aspecto, porque, na verdade, eles sempre foram usados... Não é complicado isso? Quer dizer, você tem um governo que tem um exército que sempre foi uma linha auxiliar dos Estados Unidos, portanto, conservador, pró-Estados Unidos. E, por outro lado, ele está hoje cercado por governos de esquerda, alguns sob comando de ex-guerrilheiros, como é o caso, por exemplo, dos sandinistas na Nicarágua, que são a principal base de apoio ao retorno do presidente deposto. Como é que essa situação se reflete na região ali? Olha, eu acho, para mim, pelo menos, tem uma grande incógnita. Assim, foi uma surpresa esse golpe. Não estava premeditado, não se esperava uma coisa desse jeito. Assim, na Bolívia, por exemplo, várias vezes se ensaiou movimentos, você tem um movimento separatista, mas em Honduras você não tinha essa coisa sendo gestada. Então, pessoalmente, eu não tenho noção sobre como é que isso se passa. Eu não sei o que se passa exatamente dentro do empresariado, dentro das Forças Armadas, dentro da elite, porque ao mesmo tempo em que ele se baseou para dar o golpe numa decisão da Suprema Corte, o processo democrático não seria esse. Mesmo você tendo decisões contrárias de Suprema Corte, o caminho correto não é você dar um golpe de Estado. O caminho, no Brasil, você teve impeachment de um presidente e você cumpriu, você tem um script para isso, né? Então, eu não saberia responder diretamente a sua pergunta, agora te digo, assim, tudo é uma grande surpresa. O desdobramento disso, para mim, não, com certeza não é um desdobramento. Por coincidência, eu conheci algumas fronteiras de Honduras. Eu fiz uma viagem pela América Latina em 2007, 2008, e eu conheci 3 fronteiras de Honduras com a Nicarágua, 2 com El Salvador e uma com a Guatemala.
ele é um país, assim, primeiro o que assusta é a pobreza do país, esses dados que a Eliane estava dando. Você tem, e ao mesmo tempo, assim, não tem, há uma falta vamos dizer, de personalidade, assim, no país. Você tem, uma das estradas que eu me lembro bem, que a gente atravessando, eu estava conversando com um camponês que estava sentado do meu lado, viajando de ônibus, e tinha uma cerca muito grande, assim, do lado, ele mostrou para mim e falou, olha, isso aqui é uma base militar dos Estados Unidos. Uma coisa, assim, meio aqui para a gente, para nós, brasileiros aqui, uma coisa que... Então, é uma outra realidade. Talvez, aliás, essa é a questão que deve ser encarada aí, porque tem uma dimensão internacional, ou seja... Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco tratando desse assunto. Estamos de volta com 3-1, analisando a crise em Honduras. Participam dessa nossa conversa a jornalista Eliane Catanhede, do jornal Folha de São Paulo, o jornalista Eumano Silva, do site Congresso em Foco, e o jornalista Beto Almeida, da TV Senado. Beto, você estava comentando no bloco anterior que Honduras tem essa característica, quer dizer, a presença militar dos Estados Unidos. Você acha que essa atitude do presidente Obama de não apoiar o golpe representou assim, uma mudança significativa em favor do retorno do Zelaya? Apesar do Obama não ter sido, digamos, o apoiador do golpe, o protagonista do golpe, forças norte-americanas apoiaram o golpe, sim. Eu acho que há aí uma clara divisão entre aquilo que se discute muito e sempre, quem realmente manda nos Estados Unidos, a Casa Branca ou o Pentágono. Qual é o primeiro orçamento da economia norte-americana? A indústria de guerra. E vários assessores de Bush, inclusive o atual embaixador norte-americano em Tegucigalpa, é um armador de golpes. Esteve armando golpes em 2002 contra o presidente Chávez, como também um outro assessor do Otto Reich, um assessor do Bush de natureza cubana, estadunidense cubano, e também trabalhou para golpes. Então há aí uma tentativa, a meu ver, de emparedar. Quer dizer que há duas políticas ali, uma política do Pentágono e outra da Casa Branca. Acho que há duas políticas, inclusive houve inicialmente uma ambiguidade muito grande da chanceler Hillary Clinton, por causa exatamente dessa situação. Depois, com os Estados Unidos tentando ganhar tempo para evitar um mal maior, ele mesmo busca ter o controle das negociações, o controle da mediação, para evitar que houvesse uma saída, digamos, mais radicalizada até pela esquerda. Porque veja que o golpe de 2002 contra a Venezuela, fracassado pela intervenção popular em favor do Chávez, da volta do Chávez, resultou numa esquerdização do processo da Revolução Bolivariana. Isso quer dizer que você acha que a volta do Zelaya pode representar a formação de um governo revolucionário em Honduras? Eu não diria revolucionário, porque a estirpe do presidente Zelaya, presidente legítimo, diga-se de passagem, apoiado inclusive pelo presidente Lula com firmeza, isso é importante, que o Brasil tenha apoiado com firmeza e suspendido sua ajuda, ele não é de uma natureza, porém o processo político leva, até por não ter para onde correr, que perspectivas tem uma economia como essa de Honduras? Se ele tem uma economia integrada latino-americana, inclusive com o Brasil, com a Argentina, que está abrindo portas para a integração, por isso o golpe vem substancialmente, fundamentalmente, para impedir mais reforço a esse processo de integração, que tem a sua natureza anti-imperialista. Os setores que atuaram, e isso falou muito bem, inclusive, Fidel Castro, numa carta de hoje, dizendo, é impossível que a base militar norte-americana em Honduras não tivesse conhecimento e que os setores ligados aos falcões do Pentágono, que estão bombardeando nesse exato momento no Afeganistão, nesse exato momento, aumentando a presença militar, apesar do discurso de Obama, indicando que há realmente uma tentativa de emparedar Obama para que ele não ceda na linha histórica de intervencionismo dos Estados Unidos, sobretudo naquela região centro-americana, historicamente considerada um quintal dos Estados Unidos.